Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. A certeza que nós temos de que existe um bom espírito que nos protege e orienta ao longo da vida é expressada dentro da codificação espírita e também aparece como um conceito recorrente em outras religiões e filosofias. No entanto, como será que essa ligação tão especial acontece? Como se dá a escolha desse espírito mais elevado e sábio do que nós e que vai nos acompanhar por toda a vida? Nós vamos conversar sobre este tema no programa de hoje. Mas antes, nós vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembre o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa, bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência, mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é a lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na senda de ascensão, que em favor da vitória a que aspiras na luta transitória é mais do que importante, é essencial, que te esqueças por fim de todo mal, e que em tudo no bem a que te des, seja aqui mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. A maioria de nós, dentro do Espiritismo, tem a certeza de que há um bom espírito que pode nos auxiliar e inspirar bons pensamentos durante toda a nossa vida. Essa ideia de um protetor espiritual também está presente em outras religiões e filosofias. Na doutrina espírita, costumamos chamá-lo de mentor, e vemos também nomes como anjo da guarda ou anjo guardião. No Livro dos Espíritos, no capítulo 9 do livro 2º, o item Anjos da Guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, explica muito bem todos os aspectos dessa parceria de amor e gratidão,
que acontece de acordo com as leis divinas que nos regem a existência. Nós começamos esse item do Livro dos Espíritos na questão 489 e vamos até a 521, ou seja, são mais de 30 questões abordando o tema. Aqueles que queiram, inclusive, se aprofundar, vale a pena a leitura completa. Aqui nós vamos comentar alguns trechos. Vamos começar com a questão 489, que é uma pergunta básica. Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? E a resposta: há o irmão espiritual, que chamais o bom espírito ou o bom gênio. E nas questões seguintes, eles esclarecem que o espírito protetor pertence a uma ordem elevada, que tem por missão algo parecido com a de um pai com relação aos filhos, guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com bons conselhos, consolá-lo nas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. E nós podemos perceber em todos os livros da coleção André Luiz diversos exemplos de situações assim, quando acompanhamos casos de pessoas encarnadas na narrativa dos livros dele, que possuem o amparo de benfeitores para não sucumbir nos desafios da vida, para resistir às tentações dos maus hábitos, para fazer boas escolhas. E vemos, inclusive, a dificuldade pelas quais passam os mentores diante da interferência dos espíritos que não nos querem bem, os nossos obsessores, e que nós mesmos, através das nossas próprias fraquezas e vícios, acabamos por sintonizar. Nos livros de André Luiz, também vemos que temos ao longo da vida grupos de espíritos que, mesmo não tendo a elevação dos nossos mentores, nos auxiliam e acompanham a nossa família, os amigos que se relacionam conosco, torcem por nós, fazem boas sugestões para que possamos progredir e comemoram as nossas vitórias, sempre orientados pelos mentores. E até para esse assunto específico, há também uma explicação no Livro dos Espíritos. É a questão 512, onde Kardec pergunta: podemos ter muitos espíritos protetores? E eles respondem: cada homem tem sempre os espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que lhes dedicam afeição e se interessam por ele, como também há os que o assistem no mal. Valdemir Cunha, no seu artigo da Folha Espírita deste mês de agosto, nos diz que na realidade nós possuímos duas famílias, a família física e a espiritual. Aqui nós estamos inseridos na família terrena, mas como seres imortais, lembrando que estamos num curto período neste mundo, numa reencarnação transitória, nós temos a nossa família espiritual, que nos acompanha do outro lado e torce por nós. Quando nós deixamos um dia a família espiritual momentaneamente para reencarnar, nós tivemos essa separação, porque afinal é lá a nossa verdadeira vida. E assim que nós, então, programamos a nossa nova encarnação, nós nos ligamos ao nosso mentor desde o nascimento até o final da nossa vida e muitas vezes até depois, no período em que nós estamos nos adaptando ao plano espiritual novamente. A providência divina jamais abandona criatura alguma e constantemente destaca espíritos benfeitores para serem os nossos protetores. Cada consciência que vai despertando para a verdade das leis imutáveis de Deus e começa então a ganhar luz própria, consegue então auxiliar aqueles que ainda se encontram abaixo. Conforme subimos na senda evolutiva, mais e mais conseguimos ajudar a quem precisa. Hoje, ainda engatinhando no conhecimento sobre a vida espiritual, nós conseguimos estender a mão através da caridade e ajudamos os nossos irmãos que precisam do nosso exemplo, da nossa palavra, do nosso gesto de amor. Amanhã, quando estivermos mais amadurecidos e despertos, poderemos estar auxiliando muito mais. Assim como sempre estaremos sendo guiados por nossos irmãos maiores, sempre estaremos ajudando o nosso semelhante que precisa. E assim Deus ensina o amor ao próximo, dando a oportunidade para que cada um estenda a mão para o seu semelhante. O benfeitor de cada um de nós, o nosso protetor, já possui vivência, fé inabalável,
que já lhe permite nos acompanhar a encarnação inteira, nos auxiliar em todos os momentos. Porém, neste assunto é sempre importante sabermos o seguinte: ele é um tutor, um conselheiro, um amigo, mas jamais irá realizar a tarefa que é nossa e nem dar palpites sobre qual caminho devemos seguir. Assim como um professor, ele ensina, mas não vai fazer a prova no nosso lugar. O espírito que deseja interferir nas nossas escolhas, prever o futuro dos curiosos, demonstra nisso não ter a elevação, porque não compreende a importância do livre-arbítrio de cada um de nós, concedida por Deus. E muitas vezes ele está querendo mesmo tumultuar e atrasar o nosso caminho. Porque o despertar espiritual de cada um é conquistado por merecimento próprio, e ninguém irá fazer nada ou escolher nada por nós. Portanto, como vemos, nós podemos parecer que estamos sozinhos aos olhos do mundo físico, mas jamais estamos desamparados dos nossos benfeitores espirituais. A presença dos espíritos protetores em nossas vidas é a maior demonstração de amor de Deus por cada um de seus filhos. E vamos lembrar sempre, diante de qualquer desafio do nosso dia, nós podemos e devemos recorrer a eles através da prece sincera, pedindo o seu auxílio e as suas boas inspirações. que os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período
de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Como espíritos em evolução que somos, temos que vencer muitos desafios no enfrentamento do nosso próprio íntimo, né? E assim fazer com que a nossa trajetória aqui na Terra, né, seja uma escalada em direção à perfeição, destino de todos nós, filhos de Deus. E nessa caminhada, creio que vocês vão concordar comigo. A gente sobe um tiquinho e cai um tanto ou um tantão, muitas vezes maior. Não é fácil. Temos abordado aqui no programa vários aspectos frágeis da personalidade humana com o intuito de trazer questões para a nossa reflexão e ajudar no fortalecimento da nossa vontade de mudar para melhor. Mas como seria mais fácil educar a nossa alma se não fossem as tentações? Sim, as tentações, já pensaram nisto? Afinal, as tentações são situações com as quais nos deparamos e que favorecem justamente aqueles comportamentos e atitudes com os quais nós lutamos em banir de nós de uma vez. Por exemplo, quem está de dieta e precisa cortar um açúcar da sua alimentação, procura, aliás, não entra, numa confeitaria como forma de fugir à tentação. Entretanto, nem sempre é tão simples assim identificar quando nós estamos expostos à tentação, pois também nem sempre ela está relacionada aos nossos maus hábitos. Devemos estar atentos a todas as situações que podem nos levar a uma decisão ou atitude da qual podemos nos arrepender mais tarde. No livro Almas em Desfile, psicografado por Chico Xavier, Hilário Silva nos conta que um distinto corretor de imóveis, de nome Antônio Gama, e sua esposa, Dona Cornélia, junto com o amigo Arthur Ramos, voltavam de um centro espírita após ouvirem a uma palestra exatamente sobre tentações, faltas de compromisso, etc.
No caminho, o corretor comentava com sua mulher: o orador não precisava ser tão exigente assim. Ele ficou falando por mais de 1 hora, como se todos da Assembleia fôssemos malfeitores. Ramos ponderou: cautela, nunca é demais. Todos nós somos capazes de cair em tentação. Mas a dona Cornélia argumentou, a esposa do seu Antônio: não temos a prece e o conhecimento? Não é possível que estejamos tão atrasados assim. E o corretor arrematava: não somos tão ruins assim. Nós já subimos um degrauzinho. Na chegada em casa, interrompeu-se a conversação. Foi quando o telefone tocou e do outro lado da linha uma voz familiar dizia: Antônio, somos nós. E ouvindo a referência de uma empresa conhecida por grandes negócios, com a qual ele já operara algumas vezes, respondeu: dê as ordens. A voz do outro dizia: é um negocião, basta apenas um recibo assinado por você e receberá 800 mil cruzeiros. Antônio percebeu que se tratava de uma transação inconfessável e, emocionado, explicou à esposa: 800 mil cruzeiros, com esse dinheiro podemos comprar o nosso sonhado apartamento. Afinal, é um negócio como outro qualquer, disse a mulher. Gama então respondeu ao telefone: muito bem, onde nos encontraremos amanhã? Nisto, o interlocutor do outro lado da linha mudou o tom de voz e falou preocupado: mas quem está falando? Sou eu, Antônio Gama. Nisto, o ouvinte na linha disse desapontado: ah, desculpe-me, foi um engano, e interrompeu a ligação. Só então que o casal reconheceu que haviam caído em perigosa tentação. Na prece Pai Nosso, raros são os que prestam atenção à parte que diz: não nos deixe cair em tentação. Faz-me lembrar de quando eu era criança e aprendi a fazer esta oração. Quando chegava nesta parte, eu imaginava sempre as tentações vindas de fora, com a única intenção de me tentar, de me prejudicar, né, se caso eu caísse na sua lábia. No entanto, com o estudo e a reflexão proporcionados pelo Espiritismo, sabemos que tentação não é um fenômeno externo e se trata de uma criação individual. Os fatos e as situações são os mesmos e se projetam igualmente para todos. Entretanto, a forma como cada um de nós percebe e responde é que varia. O que pode ser um objeto de tentação para uns, para outros, nada significa. Na nossa narrativa, o casal que se sentiu ofendido com a palestra que ouviram lá no Centro Espírita sobre a necessidade de vencer as tentações e logo após se deixaram levar pela cupidez sem maiores brios, já traziam dentro de si a ambição desenfreada e a ganância, e na primeira oportunidade se renderam à tentação do ganho fácil. Certamente, se estivessem atentos, buscando dominar as más tendências de caráter que ainda traziam, eles tinham resistido à oferta, né? E que nem era, né, para o corretor, certo? Concluindo, ao pedirmos a Deus que nos livre das tentações, pensemos em pedir discernimento e força para vencermos as nossas fraquezas e nos fortalecer o caráter
e a responsabilidade das nossas ações em relação ao próximo. Até o próximo programa. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é muito bom estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje, convidamos a todos para refletirmos sobre a aliança da ciência e da religião, conforme consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 8, que diz textualmente: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra revela as leis do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra em verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, tanto de um lado como do outro. Daí surgiu um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com o que preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto aquelas que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência, essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. A razão nada encontrou de ilógico na fé. Então vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalham os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 20 séculos, chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor,
porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei de Deus. Amigas e amigos, que esses esclarecimentos possam trazer conforto e esperança a todos nós encarnados e desencarnados, para que a continuidade na existência física esteja cada vez mais em equilíbrio, paz, harmonia e em consonância com as leis universais, eliminando a vaidade, o orgulho e o egoísmo que sempre emperraram o crescimento intelectual, moral e espiritual de todos nós, seres humanos, e que consigam unir definitivamente a ciência e a religião. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, porque isso vai ajudar a divulgar esse conteúdo para mais e mais pessoas. E para receber as notificações dos nossos programas, das aulas, dos estudos diários do nosso canal sobre o Evangelho e outros livros espíritas, se inscreva no nosso canal e acione o sininho. Muito obrigada e até a próxima.